E se eu te disser que o patê de presunto e o presunto cozido fatiado apresentam praticamente a mesma lista de ingredientes, mesmo sendo produtos completamente diferentes no aspecto sensorial? Nesse vídeo, nós, estudantes de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa, iremos te explicar como isso acontece. Primeiro, precisamos entender que para que um produto comercial seja produzido, deve-se analisar e compreender as relações entre a estrutura, interações, propriedades físico-químicas e propriedades técnico-funcionais dos ingredientes da sua formulação. O material, composto por moléculas e íons, e as interações entre eles formam a estrutura microscópica das formulações alimentares. Essa estrutura não é visível a olho nu, mas é de extrema importância entendê-la e construí-la para que se tenha as características sensoriais desejadas no produto final. Essas sim vemos a olho nu e percebemos com o tato e se referem às propriedades físico-químicas e tecnofuncionais que desejamos que aquele produto tenha. Nesse momento, talvez você esteja achando que as coisas começaram a complicar. Por isso, vamos aplicar esses conceitos na formulação dos dois produtos. Quando olhamos a lista de ingredientes do presunto e do patê de presunto, que vem impressa no rótulo, percebemos que são praticamente os mesmos. Apesar disso, eles apresentam texturas muito diferentes. Um é consumido na forma de pasta e o outro é consistente o suficiente para ser fatiado. Isso se dá devido ao tipo e concentração dos componentes presentes nesses produtos, como a amida e a carragena. Eles servem para aumentar a consistência dos alimentos, ou seja, deixá-los com uma textura mais espessa. Além da atuação dos polifosfatos, proteína de soja e das proteínas da própria carne. Hoje, focaremos em explicar o mecanismo de atuação da carragena no presunto e no patê de presunto. A carragena é um hidrocoloide alimentar extraído de algas marinhas vermelhas. Ela é amplamente utilizada na indústria alimentícia por suas propriedades espessantes, gelificantes e estabilizantes. Suas propriedades físico-químicas em meios que contêm água, como o patê e o presunto, são influenciadas pela quantidade de grupos carregados eletricamente presentes em sua estrutura. Carragenas kappa e iota podem formar géis se dispersarem em água quente e na presença de íons de cálcio, potássio ou sódio. Já a carragena lambda é solúvel em água fria, porém não forma gel, podendo atuar apenas como espessante. Apesar de não especificado no rótulo, a hipótese é de que carragenas utilizadas na formulação desses produtos são a kappa e a iota, pois essa combinação seria capaz de atingir o resultado esperado em cada produto. As carragenas sozinhas ou combinadas com outros espessantes como amidos e outras gomas vêm sendo amplamente usadas em uma variedade de produtos cárneos, pois ela se dissolve completamente neles e se gelifica quando são resfriados, após aplicação de calor e na presença de íons potássio ou sódio. Quando a concentração adequada para gelificar não é atingida, as carragenas atuam como espessantes. Dessa forma, ela consegue reter a água adicionada e proporcionar a textura desejada tanto no patê quanto no presunto, aumentando a suculência e o rendimento. Ainda do ponto de vista microscópico, os ingredientes do presunto e do patê de presunto interagem de forma similar com as proteínas cárneas. Esses produtos são compostos principalmente de carne suína e água. A carne de pernil adicionada é rica em proteínas, que têm cargas negativas, positivas e neutras. A carragena tem cargas negativas, que interagem diretamente com as proteínas, que têm resíduos de aminoácidos que possuem cadeias laterais com grupamentos positivos. As carnes contêm ainda cálcio, que é positivo e mediará interações com as cadeias laterais negativas das carragenas. Todo esse processo microscópico de interação entre essas moléculas e íons criam redes que irão estruturar os produtos. O que se difere entre eles é a quantidade de carragena adicionada, a quantidade de água e a presença de outros agentes espessantes e de outros estabilizantes. É interessante conhecermos, portanto, sobre o processo produtivo desses alimentos e saber como as interações entre os ingredientes, através das etapas do processamento, levam às características que estamos acostumados. Na produção do patê de presunto, o pernil é moído até obter uma pasta homogênea. Em seguida, todos os demais ingredientes são adicionados e misturados de forma uniforme. A carragena, provavelmente uma mistura de kappa e iota, e a gordura são adicionadas por último. Por fim, a massa recebe um tratamento térmico, pasteurização ou esterilização, seguida de resfriamento. O patê de presunto é embalado a vácuo e está pronto para comercialização. No caso do presunto, o pernil inteiro é desossado e injetado da salmoura, quando a carragena é adicionada. A peça recebe alguns cortes e passa por uma etapa de tombamento, ações mecânicas que ajudam na penetração do tempero e na reação de cura, que acontece logo em seguida.
A massa então é informada para ser cozida e, na sequência, passa por um resfriamento, podendo finalmente ser desenformada, fatiada e embalada. Assim, a depender de qual característica final deseja-se para o produto, que ele seja mais pastoso como um patê ou mais firme como um presunto, controla-se na formulação e no processo produtivo a quantidade de água adicionada e quanto dessa água se quer aprisionar com o uso dos diferentes tipos e quantidades de espessantes usados. E aí, imaginou que era esse o motivo da diferença entre esses produtos, apesar da sua composição de ingredientes ser tão similar? É muito importante que saibamos não só o que há dentro dos produtos que consumimos no nosso dia a dia, mas também como esses componentes se microestruturam, dando origem às diferenças que nós consumidores percebemos nesses produtos. Esperamos que esse vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento. Até mais!